que é um planejamento sucessório? Aí aqui eu vou esclarecer bem claramente, taxativamente. Porque quando a gente fala hoje em planejamento sucessório, Fabiano, já se imagina uma holding familiar. Sim. Não, planejamento sucessório é toda forma de você planejar a sua sucessão. Porque, olha, infelizmente, não só o brasileiro como o ser humano, ele acha que ele é eterno, que ele não vai morrer nunca. Exato. É um defeito nosso, né, da humanidade, não querer falar sobre a morte. Realmente, eu lido, e por isso que eu me apaixonei por esse direito, e eu gosto de trabalhar com isso, porque eu lido com as maiores dores, né, que é família e óbito. Então, assim, ninguém gosta de falar. Verdade, até as pessoas que estão nos seus finalmente... Ninguém gosta de chamar os filhos e dizer assim, olha, isso vai ficar com você. Não, ninguém... No Brasil, principalmente, fazer testamento é raro, é uma cultura. É uma cultura que não se observa, que não se pratica. E isso dificulta nos processos de sucessão. Por quê? Para facilitar, um planejamento sucessório, ele pode ser feito por testamento, por um seguro de vida. É isso. Né? Ontem mesmo eu estava assistindo. Doutora Lília, porque as pessoas não entenderam essa questão. Planejamento sucessório não é só criar uma holding familiar. Não, a holding é uma das maneiras de um planejamento sucessório. Mas planejamento sucessório pode ser feito por testamento, pode ser feito por um seguro de vida, pode ser feito por doação em vida. Eu adoro essa da doação em vida e recomendo. Doação em vida, isso. Quantas e quantas pessoas vocês não conhecem que casaram, tiveram filhos, depois divorciaram, casaram de novo e não tiveram filhos. Aí você quer proteger os seus filhos do primeiro casamento, mas você também não quer deixar sua companheira sem nada. Então, desamparada, né? Desamparada. E a gente sabe que pela legislação hoje, se for assim, 50% é da legítima. Então, 50% é dos filhos. Sobrevivente. Isso. Então, muitas vezes, a doação em vida é o melhor a ser feito, para se evitar problemas no futuro. Porque a gente sabe, família já é complicado. Em vida, imagine pós-morte. Por isso que os processos de inventário me perguntam muito, doutora, por que demora tanto? É briga. Litígio. É muito difícil quando se envolve patrimônio e afeto, não há essa compreensão para conseguir o melhor caminho, né? Exatamente. Então, não se discute isso, quando há um testamento bem feito, que é lógico, no testamento você tem que respeitar a legítima, né? 50%. Você só pode dispor do seu patrimônio 50% dele, tá? Uma coisa que eu sou absolutamente contra, e muita doutrina hoje em dia também tá brigando para ver se muda esse código de 1900 e tarará, né? Que nós somos obrigados a trabalharmos, construirmos um patrimônio, mas eu só posso dispor de metade em vida. Se eu quiser... metade já tá na sucessão. Se eu quiser gastar tudo, eu não posso. Porque tenho que deixar a metade. Então, isso fere o direito, para mim, isso fere o direito à privacidade, né? À intimidade, né? O meu direito de liberdade de dispor do meu próprio patrimônio. Na verdade, tem que buscar outros meios, às vezes fazer uma doação em vida. Isso, exatamente. Então, você fazendo, segurando a legítima, 50% e querendo fazer uma doação em vida, pode sim, deve. O que é que acontece? Quantos e quantos milionários não tem, que tem filhos, mas ele se dá melhor com o filho, tem um filho que cuida dele, que se dedica a ele, e tem aquele filho que só quer saber de farra, que não tá nem aí. Não, que não nada aí diz, pai, não, né? O pai não pode amar mais um filho do que outro. Pode! Isso é realidade, gente, né? Amor se conquista, afeto se conquista, não se impõe. Então, eu posso sim deixar mais para um filho? Posso. Eu só não posso tirar 50% deles, mas deixar mais para um, como é que eu faço? Dou em vida, eu respeitando os 50% da legítima, o resto eu posso doar para um filho só. Então, doutora, mais de um herdeiro, vamos lá, eu tenho uma sucessão, tenho 3 filhos, eu quero deixar eu vou ter que deixar para os meus 3 filhos. 50%. Mas um daqueles filhos, eu tenho mais apego, tenho mais participação, cuidou de mim na minha velhice, às vezes é um filho até que precisa mais. Mas foi menos assistido, é verdade. Que tem algum problema de saúde, que vai precisar de um suporte financeiro. Quantas e quantas famílias não tem, às vezes, uma pessoa, né, que tem alguma doença especial, algum espectro mesmo. Isso, e precisa, né, de uma ajuda financeira, que a gente sabe que não é barato, maior do que o dos demais que têm condições de trabalhar, né, de se manter com os próprios proventos. Então, é legítimo, sim. Aquele ali, ele pode ficar com a maior parte. Pode fazer uma doação em vida ou em testamento. Isso, Fabiano, é um dos maiores motivos também, né, além dos tributos e tudo, mas isso
causam um estardalhaço no inventário. Verdade. Porque mesmo o irmão, sabendo que é mais bem sucedido, esse às vezes é o que faz mais confusão. É humano, é o do humano. Por isso que, por exemplo, uma das formas de sucessão que eu considero também no universo em que eu atuo e eu recomendo, gente, é a hold. Por que a hold, hoje em dia, para quem é empreendedor, é uma excelente saída? Sabe por quê? Porque empreendedor quebra. Porque empreendedor insiste e ele vai se aprimorando com os erros, ele arrisca. E ao arriscar, é o patrimônio dele que muitas vezes está em jogo. Então, uma hold facilita e ajuda muito, tanto na sucessão como a preservação, claro, do patrimônio. E poder dividir o que é meu, que eu vou arriscar realmente nesse meu negócio, e aquilo que eu consigo proteger, porque não vou arriscar. Então, vai ajudando demais. E sem contar que numa hold você pode agregar outros bens, você pode ter bens que seriam de uma herança, você pode de um avô, de um neto, e você já pode planejar tudo ali. E sem contar com a facilidade realmente, né, com o falecimento de você retirar a pessoa dessa hold. Então, assim... Até porque não é dono do imóvel, de um patrimônio específico, mas é dono de ações, né? O custo é outro. E o custo financeiro da tributação é outro. Isso sempre lembrando, né, que essas coisas para mim é importante, porque se eu e você, eu não estimulo como tributarista a você ter respeito pelo patrimônio do outro, de agir com boa fé do outro, de dar publicidade ao outro, né? Eu não posso também exigir do Estado. Então, aquela história, eu estou acabando de vender um imóvel para você, esse imóvel, a pesquisa que vocês precisam fazer, vocês corretores precisam fazer, esse imóvel, o proprietário é uma pessoa jurídica, é uma construtora, como é que tá? Pesquise no judiciário, tem ações, já tem execução fiscal, porque se já tiver uma execução fiscal, o Estado, a União pode ir atrás desse patrimônio, mesmo estando já na mão de terceiros. E mesmo sendo em afetação. Exatamente. E olha, que é uma coisa que em outros estados você tem, que o cartório exige a certidão negativa judicial. Sim. Para se lavrar a escritura. Exatamente. Não é só a questão que está ali, a certidão do município, do Estado, das receitas. Não, é do próprio processo, porque você pode ter uma questão trabalhista envolvida anterior. Então, assim, INSS. Exato, tem outras questões. Então, quando você tem o conhecimento, você que é corretor, tem que deixar de ser só corretor, você tem que ser aquela pessoa que vai auxiliar na melhor... Consultor, né? Porque não adianta você conquistar uma venda agora. Você tem que conquistar o cliente para as próximas vendas, porque ele vai te escolher porque você cuidou. Doutora,